Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. A marca da besta, diferentemente do que as pessoas pensam, prestem atenção, não é uma tecnologia, não será uma espécie de cartão de crédito futurista, não vai ser um holograma implantado na derme ou na epiderme, tá? Não vai ser uma coisa que vai entrar no nosso corpo de uma forma intravenosa, não é a vacina do Covid, porque tem gente aí por aí pensando que é, né? Não vai ser um chip. Tem muita gente que diz assim: Natan, será que não é um chip? Porque antigamente, né, quando eu me converti, em 1989, se falava muito do código de barra. Parece que ficou ultrapassado, o pessoal esqueceu o código de barra. Atualmente, o pessoal está quase esquecendo o chip também. Já tem gente pensando que vai ser o 5G. Já tem gente achando. Eu não sei se vocês viram isso. Eu vou falar só para mostrar como é ridícula a especulação do pessoal. O pessoal disse que a vacina da Covid tinha elementos... como foi, meu Deus, que eles disseram? Era quântico? Eram uns elementos que iam alterar o DNA do ser humano, porque tinham ali elementos para trabalhar no sistema globalista dos reptilianos, que o anticristo iria dominar o povo através dessa vacina. Então a vacina primeiro entraria no corpo de todo mundo, aí quando o 5G fosse implantado, o 5G, a partir das torres, enviaria um sinal que ativaria uma espécie de micro-robô, um nanorobô, dentro do corpo humano, e a pessoa viraria um zumbi controlada pelo anticristo através do 5G. Isso seria só quem tivesse recebido a vacina. Então, vocês ouviram essa história por aí? Essa conversa? Pois é, que loucura, né? Mas o pessoal é bem criativo, então eles inventam muitas coisas. Natan, por que a gente não pode se deixar levar pelas ideias do povo que tem muita criatividade? Porque a gente vai ficar doido. Se a gente for atrás desse tipo de coisa, a gente vai ficar doido. Tem gente que fica doido de verdade, que não consegue mais dormir, que tem que tomar remédio para conseguir dormir. Eu sei de gente que está vendendo terrenos, propriedades, porque está apavorado com o que está acontecendo, achando que o anticristo está vivo, que está implantando o seu sistema, que vai controlar todo mundo através dessas coisas. Mas quando você vai para o texto bíblico, o que é que a Bíblia diz? Uma coisa bem simples, que a gente não pode esquecer. Quando fala lá da marca da besta no livro de Apocalipse, diz que essa marca vai ser colocada, está escrito inclusive no grego, tá? Assim, sobre a destra. As versões que a gente tem em português dizem mão direita, mas não tem esse texto no original. Está escrito destra, dando uma ideia que é do lado direito. Provavelmente o braço ou alguma coisa parecida. Ou sobre a destra, ou sobre a testa. Sobre. O que significa que não pode ser uma coisa intravenosa, não pode ficar debaixo da pele. Não é uma coisa que vai ser colocada dentro. Mas não é isso o que a Bíblia ensina. A Bíblia fala sobre uma marca visível, porque vai ser colocada sobre. Não é sob, é sobre. Está no grego escrito sobre e não sob. Não é subcutânea, é sobre a pele. Sobre é uma coisa que vai ser vista, é visível. E você sabe que é uma coisa relacionada a convicções religiosas, porque a Bíblia diz que Deus vai lançar no inferno todo aquele que receber essa marca. Então é uma questão de escolha. Embora seja uma lei marcial estabelecida pelo anticristo dentro dos limites do seu império, porque ele não vai dominar o mundo todo, então essa imposição não vai ser posta na terra toda, como as pessoas às vezes imaginam, como eu expliquei um pouquinho ontem à noite aqui, né? Quem quiser saber um pouco mais, veja nos meus livros. Mas como vai ser uma coisa que Deus vai lançar no inferno quem receber, então é opcional, é uma questão de convicção interior. Quem recebe a marca, ou porque é fraco das ideias e se submete por conveniência aos pensamentos do anticristo, ou porque concorda com aquilo que ele pensa. O fato é que quem concorda, quem aceita, quem usa a marca, está condenado, porque adere a princípios espirituais que são contrários ao que a palavra de Deus diz. Não é uma simples questão de usar uma tecnologia nova para poder comprar comida no mercado. Não é por isso. Deus não seria injusto para punir sem um motivo plausível. Deus não pune sem motivo. Se Deus joga no inferno, é porque essa marca é uma expressão voluntária que expressa convicções espirituais de alguém que adere à filosofia que o anticristo vai defender. Então, é uma coisa colocada sobre a destra ou sobre a testa que expressa esta convicção, uma convicção religiosa. Eu acho
Eu acho que é muito mais simples do que parece. Existe uma disciplina científica no mundo acadêmico chamada de crítica textual. A crítica textual se tornou popular no meio evangélico, no meio cristão, porque se praticou a crítica textual para a tentativa de reconstrução do texto do Novo Testamento. Porque o Novo Testamento ele foi escrito numa época que não existia imprensa, né? Então, eles escreviam em papiros, em pergaminhos, e isso era replicado através de cópias, por 1.500 anos até a data da invenção da imprensa. Então, quando a imprensa foi criada, eles tentaram imprimir os livros que existiam na época que tudo era manuscrito. Inclusive, livros de filósofos e pensadores gregos, a Ilíada, a Odisseia, também. Mas a Bíblia foi o primeiro livro impresso, né? Não por acaso, mas pela sua relevância e pela sua importância. Mas a Bíblia também fazia parte desta época em que tudo era escrito à mão. Então, por causa da necessidade, surgiu uma ciência, desenvolveu-se uma ciência que é chamada de crítica textual. A palavra crítica vem do grego e significa análise, perícia, exame. O que é que a crítica textual faz? Ela tenta reconstruir o possível texto original de determinado documento. Ou seja, eles pegam as cópias e cópias do mesmo documento e aí vão olhando as letras, o texto, o material no qual o texto foi escrito, através de processos químicos, potássio argônio, através de carbono 14, eles tentam fazer a datação da substância do papiro ou do pergaminho no qual o texto foi escrito, através de muito trabalho, uma questão bem científica, bem técnica, eles determinam ali um ano aproximado de quando aquilo foi escrito, e aí eles vão deduzindo se aquilo ali está correto ou não, porque os manuscritos, parece que existem mais de 6.000 fragmentos de textos do Novo Testamento. Há livros completos e há apenas pedaços de textos. Todos estes fragmentos, eles não são necessariamente iguais uns aos outros. Isso quer dizer o seguinte, vamos supor, existem dezenas de pedaços de Lucas 8. Dezenas de pedaços de Lucas 8. Os pedaços de Lucas 8, tanto em grego como em línguas para as quais foram traduzidas aquele texto grego, o copta, o siríaco e assim por diante, eles não são necessariamente iguais uns aos outros. Tem uma variação de uma palavra, uma preposição, a construção da frase, isso é chamado de variante textual. Então, através da ciência da crítica textual, eles tentam saber qual foi o texto que foi alterado e qual pode ser o texto original. Através da crítica textual, eles tentaram reconstruir o possível texto original do Novo Testamento. Apocalipse 13:18, que é o texto que fala da marca da besta, ou pelo menos um deles, tem uma variante textual. Os manuscritos encontrados de Apocalipse 13:18 não trazem todos o mesmo número. Olha que coisa curiosa. Alguns são 666, outros são 616, 646, e são números diferentes. Por que uma coisa tão simples alterou-se tanto assim? Por que não se registrou exatamente do mesmo jeito? Qual a razão que justifica essa variação textual nos manuscritos que falavam do número? Porque provavelmente, talvez não tenha sido um número de fato que tenha sido escrito ali. Eu quero lembrar que os números na língua grega, eles eram representados pelas letras do alfabeto grego, exatamente como, por exemplo, os algarismos romanos, né? A gente aprende isso na escola. O V representa 5, o I representa 1, o C representa 100, né? E assim a gente vai construindo a numeração com os algarismos romanos, mas são letras. Da mesma forma, no hebraico e no grego, as letras representam os números. Então tinha, aparentemente, 3 letras gregas, que supostamente representariam 3 números. Só que havia uma variante textual ali naquele texto. Vários fragmentos trazem números diferentes, aspas. Mas um árabe chamado Walid Shoubet se converteu há poucos anos atrás. Ele era terrorista, ele é nascido ali na região, ele parece que fazia parte do grupo Hezbollah, e ele se converteu a Jesus. E um dia ele se deparou com um pedaço de texto grego de Apocalipse 13:18, e quando ele viu o texto grego, ele entendeu aquelas últimas 3 letras, porque representavam exatamente desenhos de uma frase em árabe. Olha que coisa curiosa. E o desenho das supostas 3 letras gregas em árabe é uma expressão que significa Bismillah, que significa em nome de Alá. O que então ele achou é que o texto estava falando que aquela multidão que seguiria o anticristo faria o que fará em nome de Alá, que é o que está escrito. Ou seja, eles trariam
marcas com a frase em nome de Alá. E talvez seja por isso que os guerreiros, os jihadistas muçulmanos, trazem na testa ou na destra panos, bandanas com a frase escrita, que farão guerra aos incrédulos, aos hipócritas, que são muçulmanos não praticantes, em nome de Alá. Talvez esta seja a frase que João viu, e quando ele grafou não ficou claro para os copistas que replicaram o documento depois, e aí eles achavam que ele estava falando de um número, quando na verdade era um desenho cujas letras são exatamente as mesmas desta frase em árabe. Depois vocês podem procurar isso no Google, que é bem curioso, porque a frase escrita em árabe é exatamente igual às letras gregas. Então é fácil de confundir, e isso talvez explicaria o porquê de tantas variantes textuais de uma coisa supostamente tão simples. Pode ser que a marca da besta seja, na verdade, uma espécie de alvará de funcionamento para os mercados, para os comércios, daqueles que aprovam e que apoiam a visão ideológica e religiosa do anticristo. E quem usa essa bandana no braço direito ou na testa, mostra que é pró-pensamento do califa ou do anticristo, porque para mim o califa do mundo islâmico vai ser o mesmo anticristo da Bíblia, e aí talvez seja isso que a Bíblia está falando, e não como a gente costumava pensar, que era simplesmente uma nova tecnologia que possibilitaria comprar um pacote de arroz no mercado. Deve ser uma coisa muito mais séria e muito mais importante, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like e ative o sininho.